Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, e vou estar com vocês nesta aula de número 7. Vamos então ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Como detalhamento, nós temos estratificação, mobilidade e desigualdade social, também sociedade capitalista e as classes sociais. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, vamos então iniciar essa nossa reflexão aqui falando da estratificação social, né? Vamos entender um pouco o que é isso, certo? Vejam lá, a estratificação social refere-se à divisão da sociedade em camadas ou estratos hierárquicos, baseados em critérios como riqueza, poder, prestígio e acesso a recursos. Vejam lá, estratificação social é um conceito sociológico que descreve a situação da sociedade em diferentes grupos ou camadas, né? Que descreve, né, a divisão da sociedade em diferentes grupos ou camadas, chamada de estratos, com base em critérios como riqueza, poder, status social, né, status social e prestígio, certo? Muito bem, então guarde bem aí essa definição de estratificação social. Quais são as principais formas de estratificação social que nós conhecemos, que a sociologia nos traz? Ela fala, então, da sociedade estamental, né, ou então sociedade de Estado, né, que essa sociedade ela se deu no feudalismo, na Idade Média. Dividia essa sociedade, ela estava dividida em camadas rígidas, como nobreza, clero e servos, né? Depois nós temos a sociedade de castas, né? A sociedade de castas, que é uma sociedade hierárquica, né? Onde a hierarquia hereditária funciona. E essa sociedade de castas ela estava presente na Índia. Legalmente, ela foi abolida, porém na prática ainda existe, né, as castas ainda estão aí presentes. E a sociedade de classes, que ela é uma forma de estratificação do capitalismo, da sociedade moderna, né? Então, existe aí uma divisão mais fluida, baseada em fatores econômicos, certo? Então nós temos aqui, né, clero, nobreza e servos, que é a sociedade estamental, certo? Então, guarde aí essa primeira estratificação. Depois, nós vamos, então, ver de forma mais detalhada o que se dava na sociedade estamental, como é que funcionava essa sociedade, certo? Muito bem, vamos lá, então? Vejam lá. A sociedade estamental é aquela dividida em grupos sociais chamados de estados, ou ordem, né? Ou estamentos, que são separados por privilégios e onde a estratificação social é garantida pelo Estado. O próprio Estado garante essa estratificação. Uma das características da sociedade estamental é a ausência de mobilidade social, ou seja, a pessoa geralmente permanece no estamento ou no estado em que nasceu. Mas o que é mobilidade social? Anotem aí, daqui a pouco a gente vai explicar o que é mobilidade social. Segure aí que a gente vai daqui a pouco mostrar, certo? Muito bem, vamos então passar agora para a sociedade de castas, né, que se deu aí, como nós falamos para vocês, na Índia, certo?
Muito bem, então nós vamos falar da sociedade de castas, sociedade que é uma forma de estratificação presente na Índia, certo? Muito bem, vamos então ver como que se dá essa estratificação, como é que ela funciona, certo? Vamos lá, nós tínhamos aí então no topo da pirâmide, a gente tem aí os brahmanes, né? Os brahmanes eram os homens sagrados, sacerdotes responsáveis pelos rituais. Então, é a sociedade, a casta mais alta. Depois nós temos os kshatriyas, que são nobres, guerreiros, que se encarregavam da administração e da política e viviam das rendas da propriedade territorial. Depois, abaixo de kshatriyas, tem os vaishyas, que eram os camponeses, artesãos e comerciantes. Abaixo dos vaishyas, nós temos os sudras, que são os servos, camada social oriundas, provavelmente, da população nativa subjugada pelos árias, acrescida de condenados por dívidas e prisioneiros de guerra, certo? Então, depois nós temos os Dalits, ou os intocáveis, os párias, né? São aqueles que estão lá, né, que não pertenciam a casta nenhuma. Né? Eles são chamados de párias, ou fora das castas. Pessoas totalmente excluídas de direitos e considerados impuros, né, que nem a sombra deles podia passar sobre as pessoas de outra casta. Então, assim, era a sociedade de casta, certo? Muito bem, vamos então falar um pouco mais das castas. As castas é um sistema social rígido de posição de indivíduos que é determinado pelo nascimento e permanece fixa ao longo de toda a sua vida, sem mobilidade social. De novo apareceu aí mobilidade social. Segure aí que daqui a pouco a gente vai explicar. Este sistema divide a sociedade em grupos hierárquicos distintos, cada um com seus próprios direitos, deveres e papéis sociais. E aí nós vamos para a sociedade de classes, tá? Sociedade de classes. A sociedade de classes, ela está dividida, né, em duas grandes classes. A classe da burguesia, que são os donos dos meios de produção, né, que é a classe dominante, que são a minoria, né? E os trabalhadores, que são os donos da força de trabalho, são aqueles que são despossuídos dos meios de produção, né? Então, é a classe dominada, são a maioria da sociedade. E também existe, entre a burguesia e a classe trabalhadora, alguns sociólogos trazem outras classes, chamadas de classe média, né? E eles ainda subdividem essas classes. Mas, na realidade, essas duas grandes classes aí, burguesia e trabalhadores. Vamos lá? Muito bem. Sociedade capitalista é um tipo de organização social e econômica onde a maior parte dos meios de produção, ou seja, as fábricas, as terras, as ferramentas, a tecnologia, são de propriedade privada. O objetivo principal, né, é a acumulação de lucro através da produção de bens e serviços. Então, essa é a sociedade moderna capitalista, né? Então, nós temos aí duas grandes classes, né? A classe do trabalhador e a classe do burguês, então do dono dos meios de produção, a burguesia, certo? E aí nós vamos ver como é que o Marx, né, classifica essa questão das classes sociais, como é que ele categoriza, né? Então, para Karl Marx, a sociedade capitalista é dividida fundamentalmente em duas classes antagônicas, que ele chama de burguesia, que são os proprietários, como nós já falamos, dos meios de produção, e o proletariado, os trabalhadores, né, que são os despossuídos, aqueles que não detêm meio de produção, por isso são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver nessa sociedade. E aí nós vamos ver mais um sociólogo, como é que o sociólogo vê também essa questão de classe, né? Tem diferença, tem divergências. Então, para Max Weber, existem múltiplas dimensões da estratificação.
Então, ele diz o seguinte, que a estratificação social não se resume apenas à dimensão econômica, como vê o Marx, né? Weber identificou 3 dimensões principais que determinam a posição de uma pessoa na sociedade. Nós vamos ver, então, quais são essas posições. Então, primeiro, ele chama de classe econômica. A classe é definida pela situação de mercado de um indivíduo, ou seja, suas chances de obter bens, serviços e renda no mercado, a condição que essa pessoa tem para adquirir bens, né? Mais uma outra que ele chama de status social, né? Essa dimensão se refere ao prestígio, honra e reconhecimento social que o indivíduo ou grupo possui. Então, essa é uma outra maneira de você ver a questão da estratificação social. E, terceira dimensão é a dimensão do partido, a questão do poder político. A dimensão do partido diz respeito à capacidade de um indivíduo ou grupo de exercer poder político e influenciar a ação coletiva. Os partidos são organizações que buscam conquistar e manter o controle do poder político para atingir seus objetivos, certo? Então, a visão de Max Weber. E aí, agora, nós vamos falar da mobilidade social. Lembram que apareceu 2 vezes a questão da mobilidade social? Então, o que é a mobilidade social? É a possibilidade de um indivíduo ou um grupo de indivíduos mudar de posição dentro da estrutura social. Quando isso acontece, diz-se que essa sociedade possibilita a mobilidade, então a movimentação. Você pode sair, né, de uma classe para outra, certo? E como é que se dá essa mobilidade, né, segundo aí a sociologia? Vamos ver então. A mobilidade social, ela acontece de 2 tipos, né? Tem 2 tipos de mobilidade, a vertical e a horizontal. Veja essas setinhas preta, né, que estão subindo aí e descendo. Então, a mobilidade chamada de mobilidade vertical, como é que ela se dá? Na mobilidade vertical, o indivíduo pode subir, isto é, ascender, ou descender na hierarquia social. Ele pode subir de uma classe para outra. Ele pode ser trabalhador e se tornar um empresário. Ele pode ser um empresário e se tornar um trabalhador. Se ele não gerir bem seus negócios, ele pode falir, né? Então, essa mobilidade que ele chama de vertical. E a mobilidade horizontal, vocês observaram que tem uma setinha rodando ao redor da pirâmide, né? Quando o indivíduo muda de posição sem mudar de classe social. Ele consegue um melhor emprego, ele sai de um bairro periférico e vai para um bairro central, ele consegue comprar um carro, consegue viver em condições melhores. Então, houve uma mobilidade horizontal, isto é, se deu dentro da mesma classe, certo? Então, tipo de mobilidade social. Anotaram? Muito bem. E agora, nós vamos ver fatores que influenciam essa mobilidade. Quais são os fatores que influenciam a mobilidade social? A educação, políticas públicas, rede de contato, que é o capital social, e mudanças na economia. Agora nós vamos ver uma por uma, tá bom? Vamos lá então? Vejam aí. Educação. Como é que a educação influencia a mobilidade social? Vejam lá. O acesso a uma educação de qualidade é um dos principais fatores impulsionadores da mobilidade social, permitindo que as pessoas adquiram conhecimentos e habilidades que capacitem a buscar melhores empregos e posições na sociedade. Então, vejam, a educação dá essa possibilidade, né, de você poder ascender socialmente. Você pode, então, mudar de classe, né? Muito bem. Então, vimos aí um fator, vamos ver mais o outro. Políticas públicas. Como é que as políticas públicas possibilitam essa mobilidade que nós vimos aqui, né? Vamos lá, então, vejam lá. Programas governamentais e políticas públicas que promovem a igualdade de oportunidades, como o acesso à saúde, educação e moradia.
desempenham um papel fundamental na mobilidade social, né? Os programas de governo, as políticas públicas possibilitam as pessoas a sair de uma condição e passar para outra. Então, um fator importante aí as políticas públicas. Depois, rede de contato, que é o chamado capital social. Quando você tem contato com outras pessoas, você consegue, por exemplo, um emprego, né? Às vezes você está desempregado ali, você tem pessoas que você conhece que vão te indicar e você então vai conseguir um emprego. Então, veja, refere-se às redes de contatos e relacionamentos que o indivíduo possui, que podem abrir portas para oportunidades de empregos e outras vantagens, né? Então, é importante aí a questão das redes de contato que você pode construir na sua vida, certo? Muito bem, então é importante você ter essa rede de contato que vai fazer com que você possa conseguir um emprego, pode conseguir, então, melhorar a sua vida, né? Então, essa questão dos contatos é muito importante. E aí, um outro fator é a questão das mudanças na economia. Quando a economia melhora, né, se expande, quando há desenvolvimento de novas indústrias, isso vai gerar o quê? Vai gerar empregos melhores, né? E você vai, então, ter oportunidades para melhorar de vida. Você vai, então, quando você está no emprego, quando há uma grande oferta de emprego, você pode, então, escolher aquele emprego que paga melhor. Então, você vai ascender aí socialmente. Então, vejam que é importante também essa questão da expansão do desenvolvimento econômico na sociedade, né? Muito bem. E aí nós vamos ver mais um, que vamos ver agora a questão da definição de desigualdade social. Então, veja o que nós estamos trabalhando aqui, a questão da mobilidade, da estratificação. Dentro do processo da estratificação, existe a questão da desigualdade, né? Porque quando você tem a estratificação social, dentro dessa estratificação, desses estratos, vai ter alguém que tem mais e alguém que tem menos, né? Então, vejam lá. A estratificação social, ou desigualdade social, desculpa, refere-se à distribuição desigual de recursos, oportunidades e direitos entre indivíduos ou grupos dentro de uma sociedade, certo? Então, a gente vai agora trabalhar um pouco essa questão aqui da desigualdade, né? A desigualdade, ela existe três tipos principais de desigualdade, né? Vamos ver lá quais são esses três tipos. Desigualdade econômica, desigualdade social e desigualdade política, né? Cada grupo reforça a composição e as características do outro, o que significa que eles estão intimamente relacionados e se auto-perpetuam, né? Vejam lá, ninguém pode ter uma desigualdade social sem ter uma desigualdade econômica, né? Não pode haver também a desigualdade política sem haver desigualdade econômica e social. Então, elas estão imbricadas, né? Então, existe esse link aí entre elas, né? Então, isso quer dizer que nenhum tipo de desigualdade ocorre primeiro em detrimento das demais. Por isso, essa é uma formação circular, como nós estamos mostrando aqui para vocês. Uma família vítima, por exemplo, da má distribuição de renda, possivelmente terá crianças em situação de... possivelmente terão crianças em situação de insegurança alimentar, não é isso? Que terão a saúde comprometida. Então, aprenderão menos na escola e terão menos chances de realização profissional. Então, veja como estão imbricadas as coisas, né? Então, uma coisa leva a outra. Então, a desigualdade pode ser agrupada em vertical e horizontal. Não vão confundir com a mobilidade, que é outra coisa, que é a desigualdade, certo? Muito bem, então veja como está aqui no nosso esquema, né? Estão aí imbricadas, né, a questão das desigualdades, certo? Muito bem. E aí nós vamos falar das desigualdades verticais. Vejam lá. Elas são baseadas no conceito de verticalização da riqueza e renda. A palavra vertical significa desigualdades baseadas na divisão entre as pessoas do topo e da base, né?
Então, por isso vertical. Então, quem está no topo, o 1%, e quem está na base, os 99%, né? Então, vejam lá. O conceito de desigualdade vertical não diferencia a identidade de grupos de pessoas, mas atesta a diferença com base na renda mensal. Nós falamos das desigualdades verticais, como elas se dão, e agora nós vamos ver como se dão as desigualdades horizontais, não é isso? Vamos lá, então? Vejam lá. As desigualdades horizontais, elas existem entre grupos diferentes e são baseadas em aspectos identitários. A desigualdade de gênero está na vanguarda, enquanto a outras desigualdades horizontais incluem aquelas baseadas na etnia, que é a questão de raça, a questão de casta, religião, orientação sexual e deficiências, né? Então, nós temos aí como se dão essas chamadas desigualdades horizontais, certo? Vamos, então, continuar refletindo sobre essa questão das desigualdades horizontais. Vejam lá. Aqui, as desigualdades horizontais, ela inclui desigualdade espacial, não é isso? Tem a ver com a questão da localização geográfica, e mais comum é a desigualdade entre áreas urbanas e rituais, certo? Muito bem. O debate político deve integrar a redução das desigualdades espaciais, onde elas se originam, junto com outros tipos de desigualdade. A desigualdade, por exemplo, de oportunidades, certo? Muito bem. Então, é interessante a gente refletir essa questão das desigualdades horizontais. Essa outra forma de estigmatização da pessoa afeta diretamente o seu acesso às oportunidades, o que determina suas vivências e expectativas, certo? Agora, nós vamos ver algumas causas, né, das desigualdades sociais. Muito bem, então vamos falar das causas, né? Uma delas é o acesso da desigualdade, por exemplo, a questão da educação, né? Um acesso, ou então a concentração de renda. Vamos começar pela concentração de renda, vamos lá? Vamos falar então da concentração de renda como causa da desigualdade social. Essa questão da concentração de renda refere-se à situação em que a maior parte da riqueza, né, de um país ou uma região está concentrada em uma pequena parcela da população, enquanto a maioria da população possui uma quantidade muito menor de riqueza. Então, é a questão da concentração de renda, né? Uns ficam com muitos e muitos ficam com poucos. Depois, o acesso ao acesso desigual à educação e saúde. Refere-se a diferenças na qualidade e nas oportunidades educacionais encontradas por diferentes grupos sociais, econômicos, culturais e geográficos. Então, a desigualdade o acesso desigual à saúde e educação, né? Muito bem. E depois a discriminação, que pode ser racial, de gênero e etc. Então, vamos lá, então. É o tratamento injusto e desigual de indivíduos ou grupos com base em características como raça, gênero, religião, orientação sexual, origem étnica, entre outras. Então, nós temos aí as chamadas, né, essas desigualdades de acesso, né, aí a questão das etnias, né, das diferenças étnicas. Muito bem. Então, a gente trouxe aqui a causa da desigualdade, né? E agora nós vamos ver a questão das políticas econômicas e a estrutura de mercado de trabalho, certo? Vamos lá, então? Muito bem. As políticas econômicas e a estrutura do mercado de trabalho desempenham um papel crucial na geração e manutenção
da desigualdade social. Políticas mal concebidas podem exacerbar as disparidades existentes, enquanto uma estrutura de mercado de trabalho desigual pode limitar as oportunidades e a mobilidade social, certo? Muito bem, então vejam como que é importante essa questão, né, da questão da desigualdade, as causas da desigualdade. E agora nós vamos ver a concentração de riqueza, né, no Brasil. Alguns dados, vamos lá então? Concentração de riqueza no Brasil, alguns dados. Observem, 6 brasileiros têm a riqueza dos 100 milhões mais pobres do país. Os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos demais 95% da população. Agora, observe aqui. Uma mulher trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal levará 19 anos para receber o equivalente que um super rico recebe em um único mês. Vejam agora, os 10% mais pobres do Brasil gastam, observe aqui, 32% de sua renda com tributos, isto é, com impostos, enquanto os 10% mais ricos gastam apenas 21%. O 1% mais rico da população brasileira recebe, em média, mais de 25% de toda a renda nacional. E os 5% mais ricos abocanham o mesmo que os demais 95% da população. Agora, vamos falar da concentração de riqueza no mundo. Vamos apresentar alguns dados. Olhem aqui. O 1% mais rico da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99% da população mundial. Apenas 8 pessoas detêm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população mundial. Ao mesmo tempo, mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de 1,90 dólares por dia. Esse é o retrato da concentração de riqueza no Brasil e no mundo. Muito bem, então nós vimos aí como que se dá essa questão, né, da desigualdade social. Ela está presente não só no Brasil, mas também no mundo, em vários países do mundo, né? Então é a questão da distribuição da riqueza. Todos produzem, mas uma pequena parte da população se apropria, né, ou fica com essa riqueza. Então esse é o grande problema da sociedade mundial, né, que é a questão da distribuição da riqueza, né, distribuição dos bens produzidos pela sociedade, né. Então a gente vai encerrando por aqui. Esperamos ter contribuído com a nossa reflexão. Esses dados que vocês viram aí são dados da ONG Oxfam Brasil, né, onde a gente foi lá para fazer a pesquisa, tá certo? Muito bem. Então a gente termina aqui e até uma próxima aula.